noite de hoje eu quero ministrar a vocês a respeito da dracma perdida. É uma passagem que vocês todos conhecem muito bem, então eu gostaria de convidar vocês a logo de cara abrir a sua Bíblia, abrirem a Bíblia no iPad, no iPhone, no papel, no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler os versículos 8 ao versículo 10, Lucas 15, 8 a 10. Diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa passagem hoje para nós, ela é uma passagem que não podia ser mais atual, não é? Infelizmente hoje a gente só reúne vizinhos e amigos para fazer comemorações que não diz respeito a algo que seja duradouro, a algo que seja efetivo, a algo que seja importante, valoroso nas nossas vidas, não é? Nós temos visto que dia a dia, o passar do dia, a sociedade vem se deteriorando de uma forma clara, vistosa, né? Eu compartilho com a Mari que até andar no trânsito está impossível. E as pessoas têm aí tido a oportunidade de comprar carro, a circunstância atual do país, a economia permite, né? Tem prazos longos, as pessoas têm a oportunidade então de comprar os seus carros a prazos longos. E até tiram carta de motorista, né? Porque alguns compram, mas alguns até tiram carta de motorista. Só que o fato de tirar a carta não quer dizer necessariamente que o comportamento seja o mais adequado. E eu não estou falando aqui simplesmente no xingamento, xinga para lá, xinga para cá, não, porque isso aí já é uso comum. Mas tem coisa um pouco mais letal, um pouco mais perigosa, uma perda de valores mais significativa, que pode levar a minha vida e a sua vida. Que é o fato de que as pessoas não respeitam sequer o sinal de pare. Você já parou para pensar se você para onde está escrito pare? Hã? É provável que seja um engavetamento. Provável que tenha engavetamento. Aliás, buzinam atrás de você. Isso é certeza. Onde está escrito pare, as pessoas dizem assim: pare você, porque eu estou passando. Você chega diante de uma rotatória e está escrito lá: dê a preferência para mim que estou vindo. É assim que acontece com você na rua? Ou só comigo? As pessoas perderam completamente a noção do que é civilidade, do que é viver umas com as outras, respeitando para que todas possam ter a oportunidade de dirigir seus carros sem ter que morrer em cada cruzamento. Descendo aqui, quase chegando na igreja, ainda de novo, não respeitaram 5 pares lá embaixo. Eu passei uns 5 sustos. Mas depois, quando cheguei aqui, um sujeito com um carro passou rapidinho pela esquerda e o outro, que chegou na esquina, não respeitou nem o par nem a preferencial, porque eles entram. Chega chegando, né? E quando liga a seta, liga indo. E o cara entrou, mas quase que os caras se matam aqui. Quase que em vez do helicóptero estar aqui por causa do problema do aeroporto, nós tínhamos um problema aqui porque alguém ia ser resgatado. As pessoas perderam completamente os valores. E não estou falando aqui em valores cristãos, não. Estou falando nos valores que norteiam a sociedade. A convivência mínima necessária em educação e respeito que nós precisamos ter uns para com os outros, para que a gente possa juntos andar nos mesmos lugares, ocupar os mesmos espaços e não ser mortos uns pelos outros. E nós sabemos que uma sociedade, a base de uma sociedade é a família. A família é a base de toda e qualquer sociedade. Assim como as famílias, não é, aqui compostas, nós temos famílias aqui em formação, famílias começando, se iniciando, né, dando os primeiros passos no sentido da incorporação de uma família. E temos famílias mais avançadas, assim como eu, o pastor Ares, né? Vou fazer 27, você está no meu vácuo, né? Nós somos ali pertinho e tal. Tem pessoas como o seu Arthur, dona Neide, já 50 anos de casado, é isso? Mas a família é a base da igreja. A família é a base da sociedade e a família é a base da igreja. E nós, enquanto famílias reunidas, nós somos aqui a família de Cristo. Então nós temos valores, sem dúvida nenhuma, que nos foram passados pelos nossos pais, nos foram passados pelos nossos professores, pela educação, pela oportunidade que nós tivemos.
Mas é importante saber também que nós temos valores, e valores bíblicos. Coisas que são importantes para mim e para você hoje. Porque eu e você estamos em Cristo Jesus. De modo que os valores, as coisas que são valorosas para Deus, pelo menos deveriam ser valorosas para mim e para você. De modo que uma família unida, assim como uma igreja unida, ela se fortalece, ela alcança as promessas de Deus. No entanto, uma família dividida, ou uma igreja dividida, ela não subsiste. A palavra de Deus é muito clara em afirmar isso para mim e para você. E hoje, quando nós temos um ajuntamento de vizinhas, em geral é para falar da vida alheia. Hoje, quando nós temos um ajuntamento de pessoas na igreja, e já que você que está alguém ao seu lado, olhe para a pessoa, conheça a pessoa que está ao seu lado. Porque quando há um ajuntamento na igreja, não raras vezes é para se falar de outro alguém que não está nesse ajuntamento. E isto não é bom para mim e nem é bom para você. Não é bom para quem fala, não é bom para quem ouve. Uma família vive de unidade. E quando nós falamos as coisas, nós falamos para que haja conserto, para que haja construção, para que haja fortificação. E não como simplesmente uma comunicação a respeito da vida alheia, como um compartilhar daquilo que muitas vezes não nos diz respeito. Então, para alcançar as promessas de Deus, para que a nossa família seja sólida, para que a nossa família viva de valores cristãos, de valores morais, de valores sociais, é preciso que nós busquemos unidade e não divisão. É preciso que nós possamos aprender uns com os outros a ouvir uns aos outros, a entender uns aos outros e a receber uns dos outros o melhor que nós temos para compartilhar, para que todos juntos possam formar uma só família, um só corpo. Por quê? Porque a família é algo precioso para Deus, muito precioso para Deus. Eu arriscaria dizer a vocês que a família é a segunda maior instituição sobre a face da terra. A primeira é a igreja e a segunda é a família. E como a base da igreja é a família certamente tem uma importância muito grande. Muito grande. Mas você pode estar perguntando o que isso tem a ver com o texto, né? O que isso tem a ver com as dracmas. E aí eu queria entrar com vocês então nesse sentido. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí. Você perdeu alguma coisa ultimamente? Você já perdeu alguma coisa ou perdeu alguma coisa ultimamente? Na minha casa perdem-se coisas o tempo inteiro. Eu já disse para vocês acho que uma vez, mas eu coloquei na entrada da casa, alguém me deu um claviculário, você sabe o que é um claviculário? O lugar onde se guarda chaves. Claviculário é do meu tempo, né? Nem todos são do meu tempo, então claviculário é o lugar onde você guarda chaves. E nós temos em casa assim na entrada um claviculário, para que todo mundo quando chegue, coloque a chave do seu carro lá. Porque os carros param uns atrás dos outros e você não precisa prender a pessoa que saiu, porque ela levou a chave para o lugar onde você não está. Como tem uma escadinha para subir, né? E uma escada boa, então para você economizar os passos, está lá o clavicular e pode deixar. Aí eu faço uma pergunta para você. Quantos põem a chave no claviculário? Ricardo, Mari, Luiz Felipe, estão por aqui? Estão. Felipe está lá, Ricardo está aqui. Mari, quantos põem a chave no claviculário? Só você. Levante a mão. Só eu, pastor. Só eu e você. Amém, aleluia, que na sua casa é assim também, pastor. Glória a Deus. A chave da minha mulher, dos meus filhos, está sempre em algum lugar que não é no claviculário. E sabe como? Perdida. Ontem a Mari andava para lá e para cá e brava. Cadê minha chave? Mas onde está minha chave? Onde puseram minha chave? Como é a chave? Mas é minha chave. E onde está minha chave? Eu olhar para a cara dela. Eu? Depois de muitos, cadê minha chave? Pegaram minha chave, perdi minha chave. Ela encontrou a chave. No lugar que não tinha nada a ver a chave. Nada a ver. Qualquer dia eu vou encontrar a chave dentro do freezer. Vai ser o último lugar onde eles vão encontrar a frase. E isso não é só assim, com a chave, não. Eu tenho coisas, falei em casamento, eu vou fazer 27 anos de casado, né? Em março. Então estou mais para 27 do que para 26. Eu tenho coisas que eu só vi quando eu ganhei de presente no casamento. Nunca mais eu vi. Elas estão tão bem guardadas que estão perdidas para sempre. Se o Senhor voltar, eu nunca usei um monte de coisa.
Não tenho nem ideia do que é ou que deixa de ser. Eu só mudei de casa 2 vezes depois que eu casei. Logo nos primeiros 2 anos de casado e depois agora uns 9 anos atrás. Quando eu vejo as coisas, meu Deus, tem isso. Tem sempre coisa perdida. Vocês nunca perderam nada? A chave do carro eu tenho certeza que muitos de vocês, não é só minha esposa, meus filhos, Lília, não. Acho que todo mundo aqui perde chave, né? Chave perde o tempo inteiro. Mas nessa passagem de Lucas, o que nós encontramos é uma casa em alegria. A Bíblia diz que essa mulher, ela reuniu as vizinhas e as amigas para comemorar. Eles estavam em alegria. Mas o fato é que antes da alegria, a personagem aqui, ela havia perdido alguma coisa. Antes de manifestar essa alegria contagiante, verdadeira, né, que chamou as vizinhas, venham aqui, olha que legal, eu consegui achar o que estava perdido e tal. Antes disso, ela perdeu. E essa festa de alegria que transborda aqui na casa dela, passa por um aprendizado em relação às coisas que nós deixamos de lado. Alguma coisa que nós perdemos, ou que nós não sabemos mais onde se encontra, e que ficaram longe das nossas vidas, afastado das nossas vidas. E eu não sei se você já se deu conta disso, mas está cada dia mais difícil encontrar alegria nas famílias e nos lares. E não olhe para mim com cara de bravo nem de chateado não, porque é verdade. Está muito difícil encontrar a manifestação de alegria transbordante, alegria genuína nos lares e nas casas. Isso piora ao longo dos anos, exponencialmente. E eu sei disso porque há uns 20 anos mais ou menos a gente ministra casal, eu e a Mari, e cada vez que passa a coisa piora. Cada vez tem menos casais, e cada vez menos casais, mas com mais problemas. Com menos alegria de estar uns com os outros, com menos alegria de famílias convivendo entre si, e com mais e mais problemas. Vocês já repararam isso ou não? Vocês estão começando família, hoje não tem muitos jovens aqui, mas os que não estão podem nos assistir. É bom levar isso em consideração, é bom observar isso. Porque no começo é muito fácil o oba-oba. No começo, o amor e cabana até funciona. Mas depois, no passar do tempo, a gente tem que construir coisas. A gente tem que acrescentar coisas e não perder coisas. E nós necessitamos muito dessa alegria. As nossas casas precisam ser casas alegres. E sabe por quê? Porque quando existe alegria, a atmosfera muda. Quando tem alegria na casa, o marido sai para trabalhar de manhã e sai para trabalhar de bom humor. Ele não mata ninguém na rua. Ele não chega no escritório chutando as coisas. As pessoas não sofrem por causa do mau humor crônico que se estabeleceu na vida dele. Porque na casa dele as coisas não vão bem. Quando existe alegria, o marido sai com alegria. E ele sai com alegria e também deixa uma alegria na casa, de forma que a esposa, se cuida do lar, ou se também tem o seu trabalho, pode fazer o mesmo, com alegria, com diligência. Porque hoje em dia existem esposas que ficam em casa, e ao invés de se alegrar por ter a tarefa de cuidar dos seus lares, das suas famílias, elas se aborrecem. Eu tenho uma funcionária que, inclusive, quando desempregada, ela se aborrece de ficar em casa e ter cuidado da casa. Ela disse assim, de peito aberto, que quando fica em casa, ela odeia ter que limpar, ela odeia ter que lavar, ela odeia ter que cuidar, ela odeia ter que cozinhar, ela odeia. Eu não sei o que alegra o coração dela, nem sei por que ela casou, já que ela odeia todas essas coisas. E tudo isso faz parte de uma vida em comum. O momento de comer não devia ser um momento de ódio, devia ser um momento de alegria. Preparar a comida para alguém devia ser um prazer, e não um terror. Falo isso com relação às roupas. Você vestir uma roupinha bem passada, cheirosinha, é algo especial, é algo bacana. Mas tem gente que acha que isso é demérito. E tem mulheres que se aborrecem por cumprir esse papel. Eu não sei porquê, sinceramente.
Mas é fato que isso acontece. Agora, quando a alegria, isso vai muito bem. Quando a alegria, os filhos vão para a escola, e ninguém precisa chutar filho para fora de casa para ir para a escola porque perdeu a hora, porque deixou de fazer isso, porque deixou aquilo. Eles vão para a escola e vão com alegria, e ninguém vai matar o amiguinho na escola, ninguém vai chutar a professora na faculdade, ninguém vai estrangular ninguém no caminho. As pessoas vão com alegria, porque elas saem de um ambiente bom e reproduzem isso na vida da sociedade. E mais que isso, uma família alegre, unida, você sabe o que ela faz? Ela faz como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei quantas alegrias a gente pode ter na vida, mas para mim uma das mais importantes que eu tenho é eu poder olhar e ver, ó, o Ricardo está aqui, ele podia ir na igreja que ele bem entendesse, o Felipe está lá e podia ir na dele, está aqui minha esposa, mas nós sempre, a vida inteira servimos o Senhor juntos. Isso é um tremendo privilégio, isso é um motivo enorme de alegria. Faz verdade, quando alegrei-me quando disseram, vamos à casa, vamos quem? Vamos nós, família, né? Amanhã o Ricardo começa a dele, agora há poucos dias disso, que ele tem esse mesmo privilégio, que ele tem essa mesma alegria. Eu até compartilhei com o pastor Ales agora, ele vai fazer quem vai casar, quem vai fazer o casamento são os dois. Ele gosta de quem faz o pastor fazer casamento, não dá certo. O pastor abençoa o casamento, quem faz são os noivos, né? Melhor não se meter nisso. Então ele que vai abençoar, e eu vou abençoar as alianças. Eu disse para ele, olha, esqueça qualquer frase clichê que parta de mim. Não espere que eu chegue lá e diga, olha Gabriela, você para mim é que nem uma filha. Ai Ricardinha, você é a dádiva querida de Deus em mim. Isso não vai acontecer. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque isso não edifica a vida deles em nada. Isso não alegra a vida deles em nada. Eu vou lá para abençoar e liberar para que a autoridade de Deus que está sobre a minha vida esteja sobre a vida dele. Para que a prosperidade de Deus que esteja sobre a minha vida esteja sobre a vida dele. Eu vou orar para que ele constitua a família como eu constituí e seja um vencedor. E possa perdurar os seus até que o Senhor volte. Eu vou orar para que a família dele seja um exemplo para outras famílias, na sociedade e na igreja. Eu vou orar abençoando para que ele exceda aquilo que nós já alcançamos. Isso é motivo de alegria. Por isso a família é importante. É por isso que nós nos reunimos na igreja enquanto família de Cristo Jesus. Para que a gente tenha alegria uns com os outros, para que a gente possa edificar uns aos outros, suportar uns aos outros. E lembra que suportar não é aturar, não. Suportar é levantar quando aquele que está ao seu lado caiu. Tem gente que acha que eu aturo o outro, isso é suportar, estou no Senhor. E esquece, papo furado. Suportar é levantar, dar suporte, é trazer com você, levantar um ao outro quando o outro cai. Isso é motivo de alegria. E aí eu faço uma pergunta: você perdeu algo ultimamente? Você já se perguntou se você tem perdido algo ultimamente? Porque a alegria, ela empurra o desespero e o desânimo para longe. Você já viu alguém alegre com depressão? Existe isso, pastora? Alegre com depressão? Eu nunca vi. Ou está alegre ou está depressivo, não é assim? Pois é. Ou está alegre ou está depressivo. A alegria leva para longe o desânimo, leva para longe a depressão. A felicidade, ela nos impulsiona a vencermos as barreiras, as dificuldades que elas se apresentam na minha vida e na sua vida. Mas se nós temos alegria, nós temos disposição. E essas barreiras, essas dificuldades, elas diminuem de tamanho. Elas ficam menos assustadoras diante de nós. Jesus usa a figura dessa mulher, que tem aqui 10 moedas e perde uma só, dentro da sua própria casa, e sai à procura, para nos ensinar a respeito de algo muito importante para a vida e estrutura das nossas famílias. Os valores a serem cultivados e praticados, a começar na nossa casa. Vamos considerar aqui, eu vou considerar só 3 dracmas, né? Porque
toda boa administração tem 3 pontos. Uma com 10 vai ser coisa demais. Então nós não vamos fazer as 10 dracmas, vamos fazer só 3, tá? Mas eu queria que vocês considerassem aqui essas dracmas como um símbolo de valores. Valores espirituais, valores morais, valores familiares. Valores que eu e você precisamos cultivar e colocar em prática. Por exemplo, sumiu a dracma do respeito. Vamos dizer que a dracma sumida é a do respeito. Aliás, isso é muito interessante, né? Porque a questão respeito hoje é altamente discutível. Eu fico impressionado com o nível de insubordinação que existe em todos os lugares. O desrespeito começa na escola com a alfabetização. A minha irmã é professora primária, ela me conta histórias assim que eu fico de cabelo em pé. E olha que eu tenho bastante cabelo. Professores são ameaçados todos os dias na sala de aula simplesmente porque pediram gentilmente que o aluno se calasse ou se sentasse. São ameaçados de morte. E não é ficção, não. É verdade. Carros apedrejados e destruídos. Minha irmã não vai trabalhar de carro. Ela vai de ônibus para que não seja destruído o carro. Ela tem alunos que professamente declaram que gostariam de ser o próximo chefe do tráfego. Porque o tio é, o pai é, alguém da família é. Que valores têm essas crianças? Que respeito elas podem demonstrar? Pela vida ou por alguém? Mas mesmo dentre nós, quando nós nos dirigimos a alguém que está conosco, na mesma batalha, servindo no mesmo exército, servindo a Jesus no mesmo lugar, será que nós damos o devido valor, o devido respeito para essa pessoa que está conosco? Para essa que pode ser aquela que vai na trincheira com você levar o tiro? Será que nós temos respeitado as pessoas que andam conosco? Segundo Deus instituiu nas nossas vidas? Deus diz que nós devemos dar a cada um o seu devido valor. Ele diz, faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Trate aquela pessoa como se ela fosse você mesma. É isso que nós praticamos? Essa é uma dracma, é um valor que nós colocamos em prática? Ou talvez é algo que nós tenhamos perdido com o tempo? Será que nós sabemos entender a importância que existe de tudo aquilo que nós fazemos dentro das nossas casas, dentro das igrejas? Porque em casa existem pais que não respeitam os filhos e esperam ser respeitados. Sinceramente, eu acho difícil que isso aconteça. Mas por outro lado, para os filhos respeitar o pai ou a mãe, eles não têm por que fazer. Já que para eles, a autoridade é algo absolutamente desconhecido. Ninguém respeita mais ninguém e nem nada. Ninguém dá valor a ninguém. É muito comum você ver filhos falando mal dos pais, pai e mãe, amaldiçoando, falando mal de filho. Que benefício pode haver em fazer um comentário contrário à vida de um filho? Já que eu tenho autoridade sobre a vida dele, que eu use a autoridade de forma a construir, mas não a destruir. E um comentário que eu posso fazer, se você não observou, você tem esse poder, você pode estar assinando uma procuração em branco para que o inimigo haja na vida do seu filho. Simplesmente porque você levantou um comentário de desrespeito em relação a ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Há poder em suas palavras, nas minhas, nas suas. E nós temos que proferir palavra de bênção sobre a vida das pessoas que com nós convivem. Dos nossos filhos, primeiramente. Filhos devem proferir palavra de bênção aos pais. Eu acho engraçado quando o filho vira para o pai e diz assim, agora é diferente. Você não entende. O Felipe saiu da sala, mas ele costuma dizer para mim assim, relaxa. Quando ele diz relaxa, meu amigo, eu fico duro. Eu falo, aí vem, e é dito e feito, certeza. Os filhos precisam entender que os pais falam as coisas
não é para espizinhar, não é para pisar em cima, não é uma retórica furada. Falam para alertar a respeito de coisa que eles mesmos já experimentaram e sabem que não tem valor. Para quem acha que as coisas mudam, a única vantagem de chegar aos 50 foi perceber que mudam muito pouco. E acontece. Por quê? Porque não se dá o devido valor. As pessoas não valorizam umas às outras. Tratar uns aos outros com dignidade. Ouvir o que todos têm a dizer com atenção. Quantas vezes a gente dispensa tempo para ouvir a esposa ouvir o marido, os filhos ouvirem os pais ouvirem os filhos. O marido chega da rua e sai soltando os cachorros, porque às vezes teve um dia terrível, foi uma coisa tremenda. Mas a mulher, como teve um dia não menos atribulado, liga o ouvido comercial e entra por ele e sai no outro. Minha avó me contava uma coisa que eu até hoje acho um exemplo fantástico. Meu avô era um libanês e minha avó portuguesa. Olha que mistura. Deve ser uma coisa, né? Luso-árabe, uma coisa... Enfim. E meu avô libanês chegava, comerciante, chegava do comércio, não muito feliz muitas vezes. E ele chegava em casa, ele era uma pessoa calada, muito calada, e pelo ar dele quando entrava em casa, a minha avó percebia. Ela olhava para os filhos, 3, 2 homens, uma mulher, perdão, 2 mulheres e um homem. Ela olhava para os 3, e os 3, saíam de fininho. Tinha uma escada assim, tipo o vento levou na casa da minha avó, e ele sumiu naquela escada, e o vento levou e levava eles, e ia embora. E ela disse que sentava com meu avô, e meu avô começava, passava um tempinho, disse que ele estava um doce, um brinco. Desopilou o fígado, colocou para fora todas as coisas, compartilhou com ela todos os apontamentos, todos os troços. Pum, passou. Aí ela mandava preparar a mesa, sentavam os dois, jantavam, riam, conversavam. Ela falou, aí eu colocava o meu dia, as coisas que tinham. Pronto. Aí podia descer os meninos para cumprimentar, estava tudo certo, tudo em ordem. Você sabe qual é o nome disso? Sabedoria nos valores corretos. A gente precisa aprender a ouvir uns aos outros. Sentar para ouvir seu filho. Eu vou casar o meu de 24 e eu lembrei outro dia de risada. Porque ele disse assim para mim, senta que lá vem a história. Já viram esse programa da Rede Cultura, né? Gloob, esse mesmo. Ele chegava para mim e dizia assim, pai, senta. E eu já vinha dando risada. Senta que lá vem a história. Não é a coisa mais agradável assistir Gloob, nem um pouco. Certeza que não. Mas ele era super ativo e quando ele fazia isso, eu falei, que oportunidade única de poder conversar com ele e de poder entender as coisas que estão na cabeça, no coração dele. Quantas vezes a gente para ouvir um filho? Porque acha que é filho, as coisas que ele tem para dizer não tem valor nenhum. Eu sou pai, eu sei. Está errado. Por consequência, quantas vezes um filho para ouvir um pai? Eu repito sempre que o valor daquilo que eu digo só vai ter o dia que eu não estiver. Profeta bom é profeta morto. E profeta na sua casa não tem valor nenhum, de modo que é a pior das condições possíveis de trabalho. E você diz. É importante ter tempo para ouvir. Esse é um valor muito importante. Lembre-se que o Senhor faz isso com você todo o tempo. Ele ouve as suas reclamações, as suas malcriações, as suas frustrações, os seus gritos de alegria, o seu júbilo, o seu louvor. Ele ouve todas as coisas. E ouve com interesse. Portanto, nada mais natural que a gente ouça também uns aos outros com este mesmo interesse. Porque se eu e você interessamos ao Senhor, certamente o que nós temos para dizer uns aos outros deve ser interessante. Só precisa que a gente abra os nossos ouvidos. E uma outra coisa a respeito uma outra situação com relação ao respeito é abandonar o egoísmo e dividir os sonhos e esperanças.
É importante que os projetos sejam compartilhados. É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo. Na casa da gente, na igreja. Eu me sinto alegre. O Ares gasta muito tempo com a gente aqui, trazendo para nós as coisas que estão acontecendo e o que vai acontecer, para que a gente esteja junto, no mesmo pensamento, juntos, no mesmo caminho, no mesmo tempo, na mesma direção. Isso é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Portanto, se você fizer isso na sua casa, você vai ver os frutos disso. Uma dracma muito perdida é essa, o esquecer de compartilhar projetos e sonhos. E no fim você vai ver, cada um está andando para o seu lado, ao invés de andar todo mundo para o mesmo lado. Cada um está procurando defender o seu ponto de vista, ao invés de todos terem um ponto de vista em comum. Surge divisão onde devia haver unidade. A segunda dracma que a gente pode ver aqui, a segunda dracma sumida, seria a dracma do carinho. A manifestação do amor verdadeiro sem interesses. Nós, seres humanos, nós temos uma certa facilidade de nos aproximar e demonstrar um pouco mais de afeto e carinho quando a gente quer conseguir alguma coisa. Sim ou não? Os filhos, então, têm uma estratégia especial para isso, né? Eu reparo que quando começa a ajudar a recolher louça, começa a falar, aparecer mais, chegar, e isso e aquilo, aí vem batata. Vem pedir alguma coisa. Amor interesseiro. Eu gasto um tempinho com você, porque assim você se convence que eu sou bonzinho e bacana, e você libera para mim o carro, dinheiro, uma viagem, enfim, alguma coisa que seja de interesse. Será que é assim que nós temos que viver uns com os outros? Será que essa é a forma que Deus planejou para nós? Será que não é assim que nós estamos também reproduzindo com Deus? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus para compartilhar com Ele o amor que nós temos por Ele? E no amor não precisa estar implícito. Senhor, eu te amo porque o Senhor me deu um carro novo. Senhor, eu te amo porque eu estou com saúde. Senhor, eu te amo porque eu tenho uma esposa ou um marido. Senhor, eu te amo porque, enfim. Senhor, não, eu te amo porque o Senhor é o Senhor, e por isso que eu te amo. O Senhor é, e eu te amo por isso. Aliás, o Senhor era, o Senhor é e o Senhor será, e eu te amo por isso. Sentar com Deus e abrir o coração e compartilhar, vir louvar a Deus e derramar o seu amor a Deus, sem esperar nada em troca. Um beijo, um abraço gostoso, um diálogo. São coisas que, se a gente praticar, melhora muito o nosso relacionamento. Eu volto a dizer, eu sou árabe, eu não tenho muita dificuldade em beijar. Para mim, beijar homem ou mulher não tem diferença nenhuma. Eu nasci beijando. É natural a gente beijar entre homens, não é? Então, eu beijo o Alex, sempre beijei. Beijo meus amigos todos, beijo meus filhos, eu beijo. Beijar e abraçar faz parte. Aliás, foi o ministério mais alegre que eu tive na igreja. Quando eu cheguei na comunhão, há muitos e muitos anos atrás, está ali o Zé Gabriel, que não me deixa mentir, sozinho. E aí eu ficava na porta da igreja como o falecido Roberto Loureiro, e a gente recebia pessoas, lá na portinha de baixo da comunhão, não na principal, não, naquela portinha do canto ali. E a gente ficava recebendo e abraçando pessoas. Que coisa mais gostosa você receber, abraçar e beijar pessoas? Tem uns que são meio suadinhos, outros não são tão cheirosinhos, uns mais abençoadinhos, outros menos. Mas é gostoso você demonstrar carinho, você ter interesse pela pessoa, você se alegrar realmente de vê-la, de estar com ela. Não é aquela coisa da igreja, a gente senta um aqui, um lá, outro lá, outro lá. A igreja que eu imagino, quando tem espaço vazio, devia estar todo mundo junto, grudado um no outro, os espaços vazios sozinhos mesmo. Mas o que a gente vê é que as pessoas vão ocupando os espaços distantes, depois, porque não tem lugar, vai ocupando o vazio. É assim ou não é assim? Tem gente então que tem cadeira cativa, né? Acho que era lucrativo se a gente fizesse igual na sinagoga. Compra a cadeira, bota o nome, o cara senta ali, esse é meu. Pronto.
nós precisamos demonstrar carinho. E nem sempre o carinho está fácil. Porque carinho não é só daqueles por quem a gente tem afeição, aqueles por quem a gente tem simpatia. O carinho é para todos, principalmente para aqueles que são mais distantes. Porque o carinho aproxima, o carinho inclui, ele faz com que você se sinta acolhido. Muitos lares estão destruídos porque as pessoas não manifestam carinho uma pela outra. São incapazes de dizer uma palavra que seja de carinho para outra. Uma única palavra. Quanto mais um afago, um beijo, um abraço. Eu acho o máximo cônjuges que ainda trocam elogios, que priorizam ao outro e que têm prazer em estar próximos, em andar de mãos dadas. Quanto tempo você não anda de mão dada? Eu acho que deve fazer uns 5 minutos. Eu vivo de mão dada com a minha mulher. Eu gosto da mão, acho uma delícia, ela gosta também, então que eu não esqueça, ela cata. Isso é uma manifestação de carinho. Isso é uma manifestação de prazer. É bom estar junto. Isso quer dizer, é bom estar com você. É gostoso. Hoje em dia mal se encostam. E quando a gente faz isso na nossa casa, como é que a gente faz na igreja? Como é que a gente faz com Deus? É a mesma coisa. Nós não priorizamos a pessoa que está ao nosso lado. Tem gente que quando nasce os filhos, prioriza os filhos e vive os filhos. Só que se esquece que os filhos vão e o marido fica. Os filhos vão e a esposa fica. E tem casamento que acaba porque os filhos vão e a esposa vai também. Os filhos vão e o marido vai também. Ele vai comprar cigarro, nunca fumou e não volta mais. Porque não priorizaram ao outro. Eu, quando casei, não estava muito convicto de que devia casar. Eu estava médio convicto. Eu estava em processo de convicção. Mas minha mulher estava convicta e eu fui influenciado positivamente. Então, convictamente, casei. Mas disse para ela, olha, esse negócio é o seguinte. Nós vamos começar nós dois, nós vamos terminar nós dois. Eu sou daqueles que quando começa, eu sou o osso do nós vamos até o fim desse negócio. E eu já vou lhe avisar. Quando vier filho, se tu começar a priorizar filho em detrimento de mim, eu vou comprar cigarro e não volto. E eu fumava. Os meus filhos foram criados, e vocês podem perguntar a eles, porque eles não têm nenhum trauma a esse respeito, mas eu sempre deixei claro para eles que em primeiro lugar está o Senhor. Em segundo lugar está a minha esposa. E em terceiro lugar estão eles. E eu não deixo fazer nada com ela em detrimento deles. Esquece. Isso é fato. E eu não espero que seja diferente, porque acho o quê? Que ele vai casar e vai deixar de ficar com a esposa para ficar comigo. Não tem nem cabimento, né? Pai e mãe que tem essa esperança, meu Deus, que esperança mais vã. Todo homem unir-se-á à sua mulher e deixará a sua parentela e vai seguir a sua própria vida, graças a Deus. Não é assim? Aleluia, que bom que seja assim. Que bom que seja assim. Pais e filhos que têm alegria e satisfação em estarem juntos, de conviverem, de compartilharem. Você não pensa que o seu filho vai estar na sua casa se você não se alegrar, se você não demonstrar alegria, amor e carinho de estar com ele, se você não tiver tempo para ouvir, para compartilhar as coisas. Nem sempre é o mesmo filme que é bom para todo mundo. Não é a mesma comida boa para todos, não é o mesmo restaurante bom para todos. A gente precisa aprender a compartilhar. A casa é sua? É. Mas que gostoso que eles se sintam bem na casa que é sua e deles também. Que bom que se sintam incluídos, que bom que seja assim. Que bom que nós sejamos todos em casa, sentados aqui na igreja. Nós temos que estar aqui e nos sentir em casa, nos sentir bem. Eu estou aqui porque eu me sinto bem, porque eu sei que aqui é a minha casa, esta é a minha família.
Não tem púlpito que me seduza, nem coisa alguma que eu faça. Se eu não me sentir em casa, eu vou procurar a minha casa. É muito, mas muito importante o carinho. Eu entrei aqui depois de muitos anos, e eu fiquei, sabe por quê? Porque eu fui recebido com carinho. Não foi isso que foi manifestado? Carinho. Você chega depois de muitos anos, o cara fala assim, oh, que bom, tudo bem? Tudo bom. E aí, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Você tem vontade de ficar num lugar assim? Não tem. Não tem. E carinho não é uma coisa platônica, carinho é uma coisa manifestável. A gente precisa demonstrar carinho. Terceira e última dracma. A dracma da espiritualidade. A relação com Deus é algo muito, muito importante para que todas as coisas que nós dissemos aqui venham a bom termo, venham a acontecer de fato, venham a fazer efeito na minha vida e na sua vida. Os nossos valores precisam se converter a Cristo, precisam ser os valores de Deus. Mas a dracma da espiritualidade, ela tem sumido com uma facilidade incrível. E em relação a Deus, eu penso que, em alguns casos, ele só esteve presente na cerimônia do casamento e na apresentação do filho. Depois, não tem Deus. Vira uma coisa mecânica. Tem gente que acha que casou e o pastor abençoou, abençoado está para sempre. E não precisa ter relacionamento com Deus para dar continuidade em nada. Está feito. Consumado está. E tem outros que acham que apresentam o filho para o Senhor e acham que foi apresentado e ele vai seguir no caminho do Senhor e alguém vai ensinar a palavra para ele que não sou eu e o caminho que deve andar e ele vai, sei lá, ele descobre sozinho. Não é assim um novo método? Descobre sozinho. A Bíblia é muito clara em dizer que eu e você, quando nós ensinamos o nosso filho no caminho que ele deve andar, certamente a chance de se afastar é nenhuma. É nosso dever. É uma vergonha. Os povos muçulmanos, aos 7 anos de idade, já leram a Torá inteirinha. A Torá, valeu. O Corão inteirinho para os filhos. O pai, não é a mãe, o pai, tá? Você pai. Ele senta todo dia e lê o Alcorão todos os dias com o filho. Aos 7 anos de idade já leu tudo. 7 anos, a criança está se alfabetizando. Aos 7 já leu tudo. Ensinando, inculcando no coração e na mente o caminho que deve andar. Relacionamento com Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. Por isso que para eles morrer por Deus, para Deus, é natural. Para nós é muito antinatural, né? Porque o cara joga um avião contra a torre, ele não passou pela cabeça dele que isso é imbecilidade. Não, ele crê de todo o coração e de verdade que ele está fazendo para Deus. E se a gente não ensinar para os nossos filhos que isso é certo, quem sabe um dia um deles vai jogar um avião contra uma torre. Porque alguém vai se encarregar de ensinar para eles o que acha que é certo. Buscam a Deus somente diante de uma doença grave ou de um revés financeiro. Aliás, eu costumo dizer que a voz de Deus, quando tudo vai bem, saúde, finança, família, são gemidos inexprimíveis. No entanto, dá uma dor de barriga, a voz de Deus, parece o Roberto aqui quando prega, Senhor da glória! Não é assim que ele faz? Tem que baixar o microfone lá, tirar todo o ganho, porque nem assim, ele grita que dá para escutar a multidão. A voz de Deus vira um trombone. É só ter uma dificuldade. E tem gente que se relaciona com Deus assim, só na dificuldade. E aí vive de dificuldade, 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 dificuldade. Tem família que só se junta quando falta o dinheiro. Aí todo mundo junta para poder conseguir alcançar alguma coisa. Depois que alcança, divide todo mundo de novo. Está um doente, de repente, com muito esforço, se junta para cuidar daquele um. Depois que fica bom, esquece que o outro existe. Que valor tem isso? Aonde estão os nossos valores, as nossas dracmas?
como uma sociedade pode ser contaminada por nós, já que nós somos a base dela, se nós não temos os nossos valores em Cristo? Se nós não praticamos os nossos valores mais básicos? Tem famílias que frequentam a igreja aos domingos e compõem a igreja de Cristo Jesus, e frequentam aos domingos, mas em casa, nada. Nada na piscina, nada de oração, nada de louvor, nada de papo com Deus, preferencialmente falando. Nada de nada. Vocês acham que Deus se agrada disso? Você acha que é isso que Deus espera de nós? São esses os valores que Ele nos deu para cuidar? E é assim que nós iremos cuidar deles? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada levantar tudo isso aqui se a gente não tiver solução. Levantar problema não resolve nada se a gente não tiver uma proposta de Deus para solucionar as coisas que a gente levantou. Senão nós vamos deixar lado aqui para o diabo agir. E não é isso que nós queremos fazer. Quais os valores estão perdidos dentro das nossas casas? Eu escolhi 3, para que a gente possa refletir pelo menos sobre esses 3. Para que você possa sair daqui hoje, e se tiver que assistir de novo, ou se tiver que orar a respeito muitas e muitas vezes, possa fazê-lo com diligência, como fez aquela mulher. Porque nós temos aqui pelo menos as 10 dracmas de exemplo facilmente para poder compartilhar. Mas vamos concentrar nessas 3. Você perdeu algo ultimamente? Porque essa mulher, ela perdeu um dos valores, mas a passagem conta que ela sabia o valor do que ela tinha perdido, tanto que ela estava disposta a encontrar, custe o que custasse. Você também está disposto a procurar os valores perdidos? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Difícil posicionar, né? Sim, não, algo muito difícil. Mas se a sua resposta foi sim, vamos mais uma vez recorrer ao texto para ver de que forma a gente pode caminhar nisso que nós levantamos aqui. A palavra de Deus diz lá no texto que a primeira atitude que essa mulher tomou, qual foi? Ela acendeu a candeia. Porque procurar no escuro, ninguém acha nada. Já procurou alguma coisa no escuro, não? Alguém já tentou? Eu já tentei levantar na cama no escuro, e escuro. Eu já dei cada canelada, meu amigo, de cair sentado no chão. Você já deu, não? Você acordar numa viagem, no escuro, num lugar que não é muito conhecido, você vai querer encontrar a porta, dar com a testa na parede. Por que ela acendeu a candeia? Meus amados, não aceite viver no caos do mundo. Você sabe o que é o caos? Caos nada mais é traduzido que ausência de luz. E o mundo aí fora é um caos. Por quê? Porque não tem a luz de Deus. Essa mulher, ela está dizendo, nós temos que acender a luz de Deus para procurar esses valores que estão perdidos. Ele vai nos ajudar a encontrar. Acender a candeia, trazer a luz de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Eu e você, somos luzeiros ou nós somos o caos? Hã? Eu espero que luzeiros. Se alguém for o caos, nós vamos orar aqui até a luz de Deus vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Erga os muros da salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Meu querido, erga esta muralha em torno da sua família. Acabe com traição. Maridos, as novas de hoje serão as velhas de amanhã, tá bom? E esposas, idem para os seus maridos barrigudos. Se você quiser arrumar um tanquinho, amanhã ele também será barrigudinho. Amém? É verdade. É verdade? Amém. Erga os muros da salvação, clame isso sobre a sua vida e acabe com traição.
acabe com violência. Nós somos um país crescente em violência doméstica. E não é só homens que agridem mulheres, não. Mulheres agridem homens e filhos matam pais. Patricídio. Nós somos salvos, nós somos novas criaturas. A nossa forma de pensar e de agir é diferente. Clama a salvação de Cristo sobre a casa. Isola violência, traição, desolação, desentendimento, desencontro. São só algumas razões por que os lares não sobrevivem. Uma coisa muito importante é viver um dia de cada vez. Tem gente que acha que pode viver o dia de amanhã e perde o de hoje e não viveu o de amanhã. Tem gente que pôs na cabeça que isso é possível e se preocupa, ou seja, está ocupado daquilo que ainda não aconteceu antes que aconteça, como se pudesse mudar assim fazendo. Deus é muito claro em dizer, olha querido, deixa que a cada dia o mal daquele dia se resolva. Mas tem famílias que nunca se resolvem. E eu sempre disse, Mário, olha, nós teríamos aconselhado muito menos gente na nossa vida se as pessoas conversassem umas com as outras. Tem casais que nós temos a oportunidade de compartilhar e ministrar a respeito de um problema, e quando nós quisemos saber por que o problema surgiu ou quando surgiu, ninguém mais lembrava. Sabe por quê? Porque um dia alguém discutiu com alguém. Mas havia um monte de coisas que não estavam resolvidas. E aí, isso tudo estava guardado num armário. Quando provocado, a pessoa abriu o armário e blum, descarregou um caminhão de melancia em cima da outra. E aquilo virou uma confusão tremenda. E o desentendimento piorou e se complicou e foi até o ponto que ninguém mais falava um com o outro. Por quê? Já nem lembra. Porque o sol foi se pondo sobre essa ira. Dia após dia, crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Querido, você teve um problema hoje, resolve hoje. Esse negócio de discutir relação, a gente brinca muito, discuta mesmo todo dia. Para que o problema que foi levantado hoje, solucione hoje. Amanhã a gente acorda no propósito de acertar, e não de errar, e nem de remontar problema. É muito chato ter que ouvir a mesma história sempre sem solução. Se o Senhor nos ensina a perdoar, nós devemos praticar perdão. Nós temos que ouvir e perdoar. Resolva o problema. Não existe problema sem solução quando nós estamos em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Mas não, é mais bacana guardar aquilo para usar como arma na hora que for interessante. Praticar domínio, sobrepor um ao outro, papéis invertidos. Quando você inverte o papel, a coisa desanda, gente. A Bíblia institui o homem como cabeça e a mulher como coluna. Você já viu uma cabeça sem coluna? É um tetraplégico. Já viram um tetraplégico que ele pode fazer? Quase nada. Agora, vocês já viram uma coluna sem cabeça? É morte certa. Eu nunca vi alguém sobreviver sem cabeça. Mas tem mulher fazendo papel de cabeça e homem fazendo papel de coluna. Dá no quê? Em nada. Dá em nada. Decida agora mesmo consultar a Deus em como agir para salvar e ou aprimorar a sua família e o seu lar. O que de melhor eu posso fazer, Senhor? Uma boa maneira de começar é, quando eu for tomar uma atitude, Senhor, isso que eu estou fazendo, glorifica a Ti. Se glorificar a Deus, opa, começou bem. Começou bem. Agora, se glorificar a mim, já não estamos bem de novo. Nós temos que decidir por Deus. A segunda coisa é valorize os pequenos detalhes. Lembre-se que a mulher, ela perdeu uma só dracma,
Mas mesmo assim ela trabalhou para recuperá-la como se fosse a única. Ela perdeu uma, tinha as outras 9. Ela parou tudo para recuperar aquela dracma perdida. Comece desejando um bom dia, ao invés de rosnar quando o outro acorda. Bom dia, amor, bom dia. Tem gente que se acostumou. Ah, meu marido é mal-humorado mesmo até o meio-dia. Que coisa horrível acordar com alguém que rosna todo dia. Já não chega o fato de roncar? Você pensa que o seu não vai roncar? Vai, se não ronca, roncará um dia. Tá bem? Deixa eu cortar logo a ilusão. Mas rosnar ninguém merece. Você fala com o cara de manhã, e aí você responde para ele, vai lavar sua jaula. Comece dando um parabéns, valorizando o momento da vida. Tem gente que sequer consegue reconhecer, dar um parabéns por algo bom que foi feito, realizado, que aconteceu. Parabéns por uma data comemorativa, por uma coisa importante. Tem gente que não consegue. Incentive, reconheça, honre um ao outro. É importante. Os filhos vão crescer debaixo do seu incentivo, debaixo do reconhecimento que você der. Quando ele anda, você aplaude, andou, é uma festa, cara para a casa, não para? O seu, quando começou a andar, você não fez uma festa tremenda? Só que depois, quando o cara se forma na faculdade, você vira para ele e diz assim, não fez mais do que obrigação. Parabéns, grande incentivo. Fiquei até com vontade de continuar. A falta de um incentivo, de um reconhecimento, ou até da lembrança de uma data importante, a do casamento, lembra? Aniversário de namoro, pode trazer grandes transtornos. Coisas começam pequenininhas, e a gente, é um pequeno detalhe, e depois vira uma bola de neve. Quando você vai ver, não tem saída. E por fim, aqui para a gente concluir, essa mulher ela foi diligente. Ela trouxe a luz, incluiu Deus na história, mas ela não deixou a coisa de lado. Ela foi diligente, ela procurou em cada cantinho. Ela passou a mão na vassoura e foi lá e eu vou te achar, dracma perdida. Hoje é teu dia. O dia não acaba e eu te acho, eu te encontro. E ela se dispôs. Não se sente nem por um momento sequer na cadeira da comodidade. Tem gente que gosta de sentar e botar sujeira para debaixo do tapete. Eu digo, não, levanta o tapete. Busca lá embaixo. Busque em cada cantinho. Busque bem que você vai encontrar. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. A todo aquele que busca, certamente encontra. E é o que me buscar, esse sim, estará comigo. Na verdade, muitos não acham nada. Sabe por quê? Porque não estão a fim de procurar. E quem não está a fim de procurar não acha nada mesmo. Porque quem procura, acha. Ou se acha. Humilhe-se para fazer mudanças. Mudanças requerem humildade. Você vai ter que ceder. Você vai ter que dar espaço ao outro. Mudanças não são fáceis. Mas não desanime. O trabalho é pesado? Sim. Você vai passar e dar com umas sujeirinhas que ficaram no caminho? Vai. Mas isso não é motivo de desânimo. Nós temos que ser diligentes e buscar cada sujeirinha, cada cantinho, cada detalhe. Uma sugestão? Faça como essa mulher e pegue a vassoura. Comece varrendo. Um lugar bom para começar varrendo? Varra a boca. A boca é um lugar perigoso. Só temos uma, né? 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas para dividir com os meninos, né? 2 braços, 2 pernas, 2 muitos. Mas a boca é uma só. Então é mais fácil. Vamos varrer a boca. Varrer as palavras torpes das nossas vidas. A boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Varre. Um outro lugar bom para varrer é varrer a arrogância.
varrer a nossa mente, o nosso coração. Tão poluído, cheio de coisas que não interessam. Tem gente que ainda está muito preocupada e interessada no que ela representa para os outros e não no que ela representa para Deus, no que ela representa para o esposo, para a esposa, para os filhos. Amigo, se você não governa bem a sua casa, você não vai governar bem lugar nenhum. A mim, você engana sempre que você quiser. A Deus, ninguém engana. Ninguém. No fim, uma coisa boa vai acontecer. Eu e você vamos reencontrar os verdadeiros valores. Aqueles que Deus estabeleceu para mim e para você. Estabeleceu para que as nossas famílias fossem a base saudável de uma sociedade, a base frutífera de uma sociedade. Para que as nossas famílias, base da sociedade, fossem base de uma igreja vitoriosa, uma igreja que alcança, uma igreja que transforma, uma igreja que manifesta amor de Deus, uma igreja que acolhe, que tem carinho, que se preocupa uns para com os outros. Esses valores não podem ser varridos da igreja, não pode ser jogado para debaixo do tapete. Uma igreja ela deve abençoar e não amaldiçoar. Uma igreja protege e não expõe. No fim, reencontre os verdadeiros valores. Por quê? Porque nós vamos abrir o nosso coração para Deus, para que a luz de Deus venha sobre a minha vida e a sua vida, e para que Ele reine em nós. Lembra aqui que o pastor Alex falou? Quando Ele reina, tudo se resolve. Tudo. Literalmente, tudo. Luz de Deus. Elas vão mostrar para nós as nossas dracmas perdidas, para que a gente, quando reencontre, a gente possa comemorar, e comemorar com alegria. A alegria transbordante. Amém? Amém? Que palavrinha suave, né? Suave como algodão. Não é assim? Amém. Acho que hoje o taco estava afiado, né? O pastor Alex começou com esse negócio aí, pronto. Amém. Tá? Eu queria orar com vocês e com as pessoas que vão nos assistir também, pela Comunhão TV, porque a gente esquece deles às vezes, né? Eu outro dia falei, puxa vida, nós falamos a respeito da oportunidade àqueles que querem entregar sua vida a Jesus, e a gente se esquece que alguém pode entrar na internet e dizer, caramba, eu quero. Ninguém lá que estava sentado quis, mas eu quero. E eu esqueci de você, me perdoe. Então hoje eu quero orar com vocês e com vocês, para que juntos a gente possa trazer a luz de Deus sobre as nossas vidas. Para que a gente não tenha que estar só alertado sobre problemas, mas que nós tenhamos também encontrado as saídas. Para que Deus venha e reine, e seja Senhor, e faça de nós homens e mulheres sólidos, firmes em Cristo Jesus. Famílias, exemplo da sociedade, da igreja, embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos estar de pé, por gentileza? Querido Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti neste momento, e pedimos, Pai, que todas as palavras aqui proferidas, Senhor Deus, venham primeiramente ministrar a minha própria vida, Senhor, a vida da minha família, para que em nós, Senhor, se torne verdade, e para que assim, Senhor, possamos validar isso na vida de outras pessoas. Eu oro também, Deus, por todos aqueles que estão aqui e ouviram essas mesmas palavras, para que também tenham, Senhor, a mesma oportunidade, para que o Senhor possa tocar os corações, as mentes de cada um, para que todas as famílias da igreja sejam tocadas através dessas vidas em nome de Jesus. Senhor Deus, nós vemos que a Sua palavra não é um desperdício, ao contrário, ela é alimento purificado para as nossas vidas, é algo que transforma, que renova, que fortalece, Senhor Deus. E eu peço, Pai, para que tudo aquilo que foi dito, Senhor, seja trabalhado na minha vida, na vida dos meus irmãos, de forma que cada dia, Senhor Deus, nós possamos ter a Sua luz, iluminando cada canto, cada detalhe das nossas vidas, Pai, para que nada fique encoberto,
para que nada seja jogado debaixo do tapete. Eu oro ao Senhor para que o Senhor nos mostre aquilo que precisa ser modificado, transformado, para que os nossos valores humanos sejam substituídos pelos valores celestiais, porque são esses os que importam. Eu oro, Deus, para que eles se firmem em nós, e para que nós não precisemos a toda hora ficar procurando. Eu oro, Deus, para que venha uma vassoura espiritual, e para que varra das nossas vidas toda a sujeira, tudo aquilo que não interessa, todas as coisas, Senhor Deus, que não edificam e que não convêm, e que muitas vezes nos contaminam as vidas dos nossos queridos, dos nossos familiares, nossos filhos, nossas esposas, maridos, da nossa igreja. Nós varremos isso fora da nossa vida em nome de Jesus, declarando, Pai, que o espaço limpo é um espaço para Ti, um espaço que o Senhor ocupa, um espaço que o Senhor transforma. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostrou nessa noite muitos aspectos, Pai, a respeito de uma única passagem. Mas nós sabemos, Pai, que muito mais o Senhor tem para compartilhar, porque a Tua palavra é viva, e cada verso, cada versículo, Senhor, cada passagem, elas nos instruem a estar ainda mais próximos de Ti, a agir, Senhor, e a praticar segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano perfeito. Eu louvo a Deus, Pai, por esta igreja local, porque aqui, Senhor, nós temos a oportunidade de sermos aquilo que o Senhor determinou no corpo de Cristo, porque o Senhor reina sobre nós, o Senhor reina sobre a vida dos nossos líderes, o Senhor reina sobre cada lar aqui representado. Nós louvamos a Ti por isso, Deus. Muito obrigado, Pai, porque este é o lugar onde nós nos sentimos em casa. Abençoa, Senhor Deus, cada família, cada vida. Abençoa os jovens que estão começando nas suas famílias. Abençoa, Senhor, a nós que estamos mais tempo na estrada. Revigora as nossas forças. Refaz todas as coisas, Senhor, e fortalece o nosso amor. Eu oro também por aqueles que estão ainda mais tempo na estrada e porque por algum motivo deixaram as coisas se enfraquecerem. Que agora tudo se fortaleça, se renove, Senhor. E que o Senhor seja com eles e esteja com eles todos os dias das suas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém.